Olá a todos, meu nome é Celso. Conforme prometido, a gente vai iniciar as nossas conversas com o Tata e hoje ele vai estar falando um pouco da sua história. Hoje o assunto é Umbanda, mas eu sei que o Tata tem bastante iniciação aí. Fala um pouquinho quais foram as suas iniciações para a gente. Boa noite a todos. Eu sou Tata Kassumbere de Anzambi, sacerdote do Abaçá em Kassutelemba, Zambi Kiamazi. Eu tenho as minhas iniciações, eu tenho na Umbanda. Eu iniciei a minha trajetória em 1973, então eu tenho minha iniciação na Umbanda, que foi o início de tudo. Eu tenho iniciação na Quimbanda, eu tenho iniciação na Jurema Sagrada, eu tenho iniciação no Candomblé, eu tenho iniciação no Palo Mayombe, eu recebi bênçãos de Moco em Trinidad e Tobago, eu tive no Caribe, na ilha de São Domingos com os Timbos, recebi também bênçãos lá. E nessa trajetória, muitas iniciações aí aconteceram. Então conta um pouquinho pra gente, Tata. Como que foi que você conheceu a Umbanda, você iniciou na Umbanda? Como que foram esses rituais? Olha, eu iniciei na Umbanda em 1973. Eu vou contar como eu cheguei até a Umbanda, né? Porque eu não conhecia nada de Umbanda, nem de tipo nenhum de religião, até porque eu nunca fiz primeira comunhão, eu nunca fiz nada na igreja, eu fui batizado na igreja, né? Fora isso, eu não mantive mais contato nenhum com a igreja. Mas quando eu tinha 9 anos de idade, eu tive um problema na coluna. E a coluna estava trincada. Leva no médico, o médico naquele tempo, eu tinha 9 anos, né? O médico interna para operar, não opera uma criança, naquele tempo não tinha todos esses recursos que tem hoje. Na terceira vez que eu fui para ser internado, antes de eu ser internado, eu tive uma visão que eu não identifiquei bem, eram 2 pessoas, até hoje eu não sei dizer se era um homem e uma mulher, ou eram 2 homens, porque eles tinham o cabelo um pouco comprido, e eles disseram para mim, eu estava na minha cama, eles disseram para mim assim, vai dar tudo certo. E eu fui internado pela terceira vez, fiz a cirurgia, deu certo, fiquei engessado o tronco durante 3 meses, rastejando no chão. Quando eu me levantei, o médico então disse para minha mãe que eu não servia para mais nada, porque era uma cirurgia muito delicada, na coluna, precisou fazer enxerto, aquele negócio todo. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu não podia trabalhar muito tempo sentado, eu não podia pegar peso, eu não podia aquilo e tal, com 9 anos. Quando eu cheguei próximo dos 11 anos, eu comecei a ir escondido numa academia, né? Eu passava da escola e via aquela academia, eu via lá a capoeira, eu via o boxe, eu via todo tipo de luta ali, e eu não podia falar para minha mãe que eu queria entrar lá, né? Até falei no começo, ela disse para mim, não pode, as suas costas não dá, o médico disse que não pode e tal. Eu falei, tudo bem. Aí eu comecei, fiz uma amizade com um professor lá, né? Que foi meu mestre, é meu mestre até hoje, e comecei a limpar a academia escondido para poder treinar, né? Para não preocupar a sua mãe. Para não preocupar minha mãe e para enganar ela também, né? E tal. E aí o professor percebeu que eu era muito medroso, eu tinha medo de cair numa escola de arte marcial, né? Numa escola de contato físico. Eu tinha muito medo de cair, ele percebeu, ele falou, você é muito medroso, olha, eu vou arrumar um negócio para você, e me deu um patuá. Por incrível que pareça, ele é de uma família evangélica. Ele nunca frequentou terreiro nenhum, ele nunca foi em casa alguma, mas como tinha capoeira naquela época e tal, você ouvia falar de patuá, ele me deu um patuazinho. Você sabe o que é isso? Eu não. Né? Ele falou, ó, isso aqui vai te dar força, energia, você vai, entendeu? Vai perder o medo. Vai perder o medo, você vai ter mais confiança em você. Aí eu, tudo bem, só que você tem que ir lá no terreiro para mandar cruzar. Veja,
Eu nem sabia o que era isso, muito menos ele. Muito menos ele, mas ele já tinha ouvido falar, né? Eu nem ouvido falar tinha. Aí procurei lá um local, achei um terreiro, lá com aquele patuazinho, cheguei lá num dia de gira, um pouco meio escuro lá dentro, um pessoal, sei lá, falando com uma voz diferente, um negócio esquisito. Chegou minha vez, eu fui lá com medo, entreguei o patuazinho. Me lembro até hoje o médium que estava lá, que era o Tibúrcio, ele estava virado no Ogum de Ronda. Eu lembro disso perfeitamente. Aí dei o patuá para ele, ele cruzou esse patuá e eu fui embora correndo, né? Com medo, correndo. Bom, o que aconteceu? Eu fiquei mais confiante. O mestre falou, eu com o patuá, fui lá com aquele espírito que falava grosso e fumava e eu fiquei confiante. Só que o que aconteceu? Me deu uma dor de cabeça. Essa dor de cabeça não saía mais, não saía. Aí como que eu vou falar com minha mãe? O porquê da dor de cabeça. O porquê da dor de cabeça. Quando que essa dor de cabeça começou? Aí eu tive que falar para ela que eu estava com uma dor de cabeça, porque não passava. Ela me levou no médico, o médico consultou, olhou e disse, não tem nada, né? Quase caí no pau, quase minha mãe me deu logo uma surra, achando que era coisa que eu não queria ir para a escola, alguma coisa, e não era. Aí eu fiquei pensativo, né? Falei, puxa, essa dor de cabeça não sai de mim, mas eu peguei lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá. Voltei, aí eu conheci um senhor lá, que é o senhor que tocava, chamava seu Geraldo, e ele era meio bruto assim com as pessoas e tal, e falou para mim, você é médium, você não está vendo que você é médium, você precisa desenvolver, você é médium, pronto. Do patuá, eu já tinha virado médium, pegado uma dor de cabeça e eu tinha que me desenvolver. Pronto, aquilo para mim já, né, aquele povo todo estranho, umas roupas estranhas, falando estranho, eu com medo, né? Com 9 anos? Com 9 anos. Não, eu já tinha 11, eu já tinha de 10 para 11 anos. Com 9 anos foi quando eu fiz a cirurgia. Então veja, uma criança de 11 anos, escondida da mãe, no terreiro, com um patuá na mão, de repente você é médium, tem que desenvolver. Bom, ele falou para mim, você precisa vir aqui, põe uma roupa branca e vem aqui na sexta-feira. Eu falei, tudo bem. A roupa da capoeira já era branca, não precisava nem falar com minha mãe nada, né? Saí para vir para a academia e já vinha para esse lugar. Mas na sexta-feira que ele mandou eu ir, eu não pude ir. E quando eu aceitei de ir, essa dor de cabeça desapareceu de mim. Eu fiquei pensativo, falei, eu não vou na sexta-feira não, né? Não vou não. A dor de cabeça desapareceu, né? Tá tudo bem. Mas aí na outra semana essa dor de cabeça voltou. Aí eu falei, puxa, eu falei que eu ia na sexta-feira passada, não fui, vou nessa. Peguei minha roupinha da capoeira branca e fui. Só que o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, estava todo mundo de preto, porque era a última sexta-feira do mês. Era surpresa. Era surpresa, E você era de branco? eu de branco, todo mundo de preto, porque era gira grande, a gente fala gira grande, a gira dos Exus, a última sexta-feira do mês. Hoje eu nem sei como mais o pessoal chama, mas naquele tempo a gente chamava de gira grande. Ah, pronto, cheguei eu, com a cara lavada, que não fui na sexta-feira passada, fui naquela, todo mundo de preto e eu de branco. Aí ele falou educadamente comigo, né? Alguns palavrões educadamente para mim, né? Porque eram algumas pessoas, mas pessoas simples, mas brutas. Eu lembro que ele era saqueiro, ele trabalhava na sacaria naquele tempo, ele era um cara assim meio bruto, né? E ele, eu falei para você que você veio, você não veio, agora hoje que todo mundo a gira grande, você me aparece aqui de branco, aquele negócio todo. Eu falei, vixe, entra aí na fila. Bom, veja, tinha duas filas, a fila das mulheres, a fila dos homens. Se mandou você entrar na fila, você vai entrar no primeiro lugar? Não, você vai entrar no último lugar. Eu entrei no último lugar, só que o último lugar da fila masculina era a tronqueira do Exu. Na gira grande, na tronqueira do Exu, eu lá de branco. Aí ele fez um comentário, depois ele me contou um tempo, ele falou para mim assim, bem feito, deixa ele lá, para ele ver. Né? Porque hoje tudo é muito bonitinho, mas naquele tempo não era.
naquele tempo era rígido, era duro. E aí eles fizeram um ponto de pólvora no meio do terreiro. Eu já estava com medo, primeiro. Eu já estava com medo. Quando eles soltaram aquele ponto de pólvora, que o povo começou a virar nos Exu, nas pombogiras, eu não entendi aquilo, eu desmaiei. Tipo assim, para mim, eu tinha desmaiado, mas não é que eu tinha desmaiado. O espírito me pegou, me virou assim, dizem que ele me subiu no ar assim, e virou comigo, e caiu ajoelhado, levantou, sacudiu a roupa, e para minha sorte, né? Para minha sorte, era o Exu do Padrinho Mota, um senhor, um rapaz, não um senhor não, porque ele faleceu com 27 anos, que havia falecido, e esse Exu tinha dito há 10 anos atrás que ele retornaria naquele terreiro. E ele tinha falado para o seu Geraldo. Mas essa é uma história que vai ficar para Quimbanda. Né? Essa é uma história que vai ficar para Quimbanda. Essa é uma história, a gente vai terminar ela na Quimbanda. É uma história mais longa. Mas então, como eu achei a Umbanda? Foi por conta de um patuá que o mestre da academia me deu, sem ele nunca ir num terreiro, nem vem numa família, me deu um patuá, porque era capoeira e tal, me deu um patuá, e eu fui lá e nunca mais consegui sair. Né? E a sua iniciação foi nessa casa? Ou... Minha iniciação foi nessa casa. A casa se chamava-se Pai Joaquim, rei de Angola. Né? A minha madrinha se chamava Isabel Mota. Ela estava ela estava passando a casa para a mãe dela, que é mãe carnal, que é a dona Maria Mota, porque ela estava fazendo direito. Ela tinha prestado vestibular, passou e estava fazendo direito. Então, eu tive os primeiros contatos com ela, né, durante alguns anos, mas a casa estava sendo passada para a dona Maria Mota, que era a mãe dela. Foi ela que fez a sua iniciação? Foi ela que fez a minha iniciação. O primeiro batismo foi feito com ela e depois, então, foi tudo com a dona Maria. Luiz tem uma pergunta aqui. Assim, como era a iniciação da Umbanda e quais os rituais? E se naquela época tinha camarim? Primeiro já para esclarecer, não existia camarim. Tá. Não existia camarim. A camarinha, a gente veio ouvir falar de camarinha quando nasceu o famoso Umbandomblé. Na minha opinião, na minha humilde opinião, então estou assumindo para mim essa responsabilidade, só veio para acabar com as coisas. Um Bandomblé, para mim, só veio para acabar com as coisas. Não é nenhuma coisa nem outra. É um bandista que se mete a querer ser do Candomblé e começa, entendeu? Não teve a coragem, a hombridade de lá se iniciar e começa com esse negócio do Bandomblé para poder cultuar o orixá. Pronto. Não existia camarinha no meu tempo. No meu tempo existia o quê? Você entrava, fazia o batismo. Pronto. Você era batizado, a sua cabeça era lavada com folhas no terreiro ou na cachoeira. Quando você era batizado, você recebia então, passava pelo ritual da toalha, você recebia uma toalha, né? Que a Umbanda trabalhava com uma toalha. Você recebia o cruzamento de pemba, você recebia o fechamento de corpo e a entrega do cordão de São Francisco. Quem é do meu tempo sabe que o cordão de São Francisco era utilizado, porque o cordão de São Francisco era utilizado para proteger você, a gente usava ele na cintura, com dois pomponzinhos embaixo assim, todo trançadinho, tinha marrom, tinha verde, tinha tal, né? E um cordão de São Francisco. Esse cordão de São Francisco a gente utilizava para garantir a nossa segurança. Havia todo um ritual sobre ele, né? Os espíritos cruzavam aquilo para que a gente usasse o cordão de São Francisco para nos proteger. Aquelas pessoas que estavam chegando ali naquele momento. Elas entravam para o desenvolvimento. A gente se desenvolvia através dos espíritos que estavam ali incorporados nos médiuns. Eram eles quem colocavam a gente na gira, giravam mesmo.
Muitas vezes essa toalha, um segurava na mão aqui, o outro lá, outro na mão aqui, outro lá, então você ficava no meio das duas toalhas para não cair, evitar de cair, de bater a cabeça e tal. E mesmo assim, às vezes dava uma escapada daquilo ali, você batia a sua cabeça, rolava no chão, né? Acontecia. Né? Não vou dizer que não acontecia, porque acontecia. Quando você dava suas incorporações, que você começava as incorporações, que você incorporava em todas as linhas, né? Haviam algumas linhas no terreiro. Quais eram essas linhas, pai? Olha, a Umbanda, ela carregava, o pessoal fala assim, ó, são 7 linhas. Na verdade, as linhas da Umbanda, que naquela época eram Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iemanjá, linha das almas e a linha do Oriente. Essas eram as 7 linhas que falavam na Umbanda. Porém, nós tínhamos boiadeiro, nós tínhamos marinheiro, a gente tinha baiano, e engraçado até baiano, quando nos anos 80 que eu fui para a Bahia, me perguntaram lá, eu falei da linha de baiano, todo mundo riu de mim e disse assim, nós vamos montar uma de paulista aqui agora. Né? Então, assim, que fique bem claro que assim, cada estado, cada coisa tem lá a sua coisa. Mas as linhas que tinham na Umbanda eram Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iemanjá, a linha das almas e a linha do Oriente. Muitas vezes a linha das almas ia lá para a linha de Oxalá, né? Junto com Oxalá, e entrava uma linha dos mistérios. Essa linha dos mistérios é onde vinha Zartu indiano, Simiromba, fazia ponto para São Miguel, Santo Antônio, Anjo de Guarda. Então essa era a linha dos mistérios. E quando a gente fala assim, ó, lá naquele tempo tinha a linha de Oxalá, na etimologia da palavra, porque todo mundo sabe que não era Oxalá, tá? A gente sabe que não era Ogum, a gente sabe que não era Oxóssi, a gente sabe que não era Xangô, até porque quando se cantava para a linha de Xangô, eram os caboclos que chegavam ali, ok? Não era Xangô que chegava ali, tá? Esse Xangô começou a chegar no Candomblé. Tá. Por isso que eu falo que o Candomblé só veio para destruir. Tá, não tinha. Na minha opinião. Quem gostou, gostou. Quem não gostou é minha opinião, pronto. Certo? O cara dava Ogum, já começa lá, Ogum, já fazia aqui, já dançava que nem Candomblé. Ogum, na etimologia da palavra, era um soldado guerreiro, de origem romana, tá? Por isso que ele vinha lá com uma espadinha de São Jorge na mão, fumava o charuto dele, bebia a cerveja branca dele, pronto, né? A fumaça é a nuvem que passa e as bebidas as ondas do mar. Não era assim que a gente cantava? Pronto. A gente sabia que não era o orixá, era só a palavra para manter o significado de um caçador, Oxóssi. Mas quem vinha na linha do Oxóssi? Os caboclos. Era uma representação. Era uma representação. A gente sabe, porque quem fez isso não fomos nós. Isso começou lá atrás com o Zé de Moraes, que fez um alinhamento aí no formato de linhas e tudo mais, tá? Mas as linhas que nós tínhamos era essa. E a linha do Oriente era muito difícil, não se tocava ali, não era assim que funcionava. Mas existia um dia que essa linha dos mistérios, ou a linha do Oriente, se dava uma abertura para ela. É o que eu falo, que eu vinha Zartu indiano, Simiromba, hoje nem sei se é conhecido mais na Umbanda, né? Eu não sei, Ori do Oriente, né? Então vinha esses espíritos que eram espíritos de outros, né? Não eram africanos, nem de outras origens. Né? Bom, falando das linhas aí, vamos continuar então na iniciação. Depois do batismo vinha a coroação. Mas aí você já estava recebendo todas as suas entidades, todos os espíritos. Essa coroação se fazia dentro do terreiro ou na mata, né? Que a gente chama de santé. Os lugares que a gente ia fora do terreiro eram os santés. A gente fala disso mais para frente. Essa coroação era feita com uma coroa mesmo de folhas, colocado na cabeça do médium. Algumas bebidas, às vezes entrava o vinho, às vezes entrava a cerveja preta, às vezes entrava a cerveja branca, e lavava-se novamente a cabeça do médium com essa coroação. E essa coroação era feita para o caboclo. No meu tempo, chefe de cabeça era o índio. O
caboclo. Ok? Por quê? Porque é o nosso parente mais próximo aqui da terra. É o ancestral nosso aqui. Então, não tinha chefe de caboclo preto velho, chefe de cabeça preto velho, não tinha chefe de cabeça baiano, não tinha chefe de cabeça boiadeiro, era o caboclo. Isso era normal nas casas. Né? Eu estou falando de uma umbanda de 50 anos atrás. Era normal. Ah, existia chefe de cabeça lá, que era um baiano, um preto velho? Se existia, eu desconheço na minha época. Tá? Até porque tem a parte da federação, se a gente falar sobre isso depois, você vai ver que lá só era aceito o caboclo. O senhor foi chefe na federação? Eu fui cacique da federação. Vamos chegar lá também. Essa coroação, então, depois da coroação, vinha a confirmação. Então veio o batismo, ritual de toalha, cruzamento de pemba, fechamento de corpo, entrega de cordão de São Francisco. Então tinha que ter um andamento. Um andamento. Houve o desenvolvimento, você trabalha em todas as linhas, os seus espíritos são firmes com você, não te jogam mais no chão, porque o espírito que joga a pessoa no chão não está firme com ele. Ok? Se coroava ele, então, essa coroa de folhas e tudo mais, lavava a cabeça novamente desse caboclo, que era o chefe da sua linha, o chefe da sua cabeça. Pronto, vinha a confirmação depois, que esse caboclo vinha, cantava o ponto dele, riscava o ponto dele, explicava o ponto dele. Não era assim, tipo, cheguei, estou aqui, já vou dar um passe, ó, legal. Então, esse trâmite durava às vezes 1 ano, 2 anos ou mais. Dentro de todo esse ritual, de todas essas passagens, quantas vezes se tocava na semana a Umbanda? 3 vezes, segunda, quarta e sexta. E ai daquele que não aparecesse no terreiro segunda, quarta e sexta. Era obrigatório o uso de uniforme? Era obrigatório, o uso de uniforme era obrigatório. O uniforme era uma roupa branca, toda branca. Os mais velhos que já tinham passado pelo batismo, coroação, confirmação, e muitos deles passavam pelo entroncamento, não eram todos, ok? Não eram todos, eram alguns especiais que passavam pelo entroncamento. Aí o cara fala assim, o que é o entroncamento? A Umbanda tinha uma coisa antiga que era para você não morrer. Porque, entendeu? Porque existiam muitos espíritos de outras vertentes. Existiam demandas, não falar que a Umbanda não existia demanda, existia demandas de casas. Entendi. E mandava recado para você, que se cuida porque eu vou quebrar sua casa. Não vamos ser hipócritas de dizer que não existia, que tudo era flor, porque não era guerra, naquele tempo era guerra, certo? A gente tinha uma família dentro do terreiro, mas por conta de um médium, de repente sair daquele terreiro e ir para outro terreiro, era motivo de guerra, com o pai daquele terreiro que aceitou aquele cara lá. Por isso que não se aceitava. Você é da onde? Tal, o que você está fazendo aqui? Vou mandar avisar seu pai de santo que você esteve aqui. Existia uma certa ética. Hoje não, né? Hoje não. Hoje está longe. Hoje está difícil. Então, assim, o uniforme era uma roupa branca. Normalmente se trabalhava descalço. Só quem trabalhava calçado eram os velhos. Tipo assim, tem uma senhorinha lá, ela punha uma sapatilha no pé. Se o espírito dela chegasse lá e continuasse com o sapatinho no pé, tudo bem. Se ele arrancasse aquele sapatinho e jogasse para o lado lá, era um problema dele também. Entendeu? Todas as pessoas que passaram pelo batismo, coroação, confirmação ou o entroncamento, ele recebia uma fita vermelha aqui do lado, transpassada. Então, quando você chegava e viu o médium com aquela fita vermelha, você sabia que ele passou por todos os fundamentos e firme. Existia uma identificação. Nenhum médium em desenvolvimento, por mais que ele recebesse os espíritos, dava passe se ele não tivesse todos os rituais completos. Não existia. Eu vejo aí hoje, isso aí está, mas era isso. E as linhas eram essas que eu falei. Às vezes o cara fala assim, mas linhas eram 7, mas tinha outros, então. Tinha. As linhas que falam eram as linhas chefes, né, que eles diziam. Mas tinha boiadeiro, marinheiro, baiano, né? Como eu falei, cada estado com a sua.
Nos anos 80 eu estive na Bahia lá, só rindo de mim. Porque lá, na verdade, era uma corrente de marujo. Esses marujos, então isso, os que incorporam aqui, tipo João Baiano, Mané Baiano, tal, lá eles entram na linha de marujo, pelo menos entravam naquela época. E tem uma sequência também que a Umbanda é branca. Pois é. Então eu vou falar primeiro. Havia sincretismo? Primeiro eu vou falar da Umbanda branca como bem e mal. Depois a gente vai falar um pouquinho do embranquecimento da Umbanda. Ó, a Umbanda, ela era branca. Vamos usar esse termo, né? A Umbanda era branca. Então ela era vista como uma coisa do bem. Tá? Uma coisa do bem. Umbanda que hoje a gente sabe que quer dizer cura e tudo mais. Naquele tempo a gente não tinha muita informação. Há 50 anos atrás, você tinha informação que o seu sacerdote, a sua madrinha ou o seu padrinho te dava e do que os espíritos te ensinavam. Você não aprendia Umbanda na internet? Não aprendia Umbanda na internet. Não aprendia. Você tinha que estar lá dentro. Você queria aprender a acender uma vela, era dentro do terreiro. Aí você queria preparar uma pemba de riscar, não é pemba de soprar não, pemba de riscar, era dentro do terreiro. Você queria saber as cores das velas, era dentro do terreiro. Você queria saber uma reza, era com o espírito, era com o Exu, que o Exu tinha as falas dele também. Então, o fato dela ser uma Umbanda, vou usar esse termo branco, né, para dizer que, né, é um termo meio que, mas vamos falar, então branco que é o que todo mundo pergunta hoje, né? Se a Umbanda é do bem. Bom, primeiro, a Umbanda lá atrás não fazia amarração. No meu tempo, na minha cidade, na casa onde eu ia e nas casas daqui da região, não se fazia amarração, não tinha derrubada. O que acontecia? Havia puxada. Puxada era quando o médium, o tronqueira, existia um médium que ficava em cima da tronqueira. Chegava uma pessoa lá com um problema, então a madrinha lá da nossa casa presidia uma puxada. Os espíritos ficavam todos em círculo, em volta, no meio vinha esse tronqueira que segurava na mão da pessoa que veio com um problema, e ali ele recebia então ou um zombeteiro ou um espírito dito Exu, um Yombi. No nosso tempo chamava de Yombi. Tá? Essa palavra desapareceu, não sei porquê. Até sei, né? Mas tudo bem, né? Mas esse Exu chegava ali e dizia: quem fez o trabalho fui eu ganhei isso, aquilo outro. E lá com aquele Exu, não tinha aquele negócio, vamos amarrar esse Exu, mandar para a escola de Santo Agostinho. Isso é conversa para boi dormir. Exu é Exu, meu amigo, ninguém amarra Yombi, não. Ele veio ali com uma força maior de outros espíritos, inclusive espíritos ali de dentro da Umbanda, mais os Exus ali daquela casa, daquela fundação, e aquele Exu dizia: não, fui eu que fiz, eu fiz isso. E aí havia toda uma negociação, e ele dizia: não, eu quero receber isso para desmanchar. Então, a gente levava para ele na encruzilhada. Era assim que funcionava, era um acordo, tá? Era um acordo quando era um zombeteiro, aí sim, esses espíritos encaminhavam ele. Mas não venha me dizer que alguém amarrava Exu, que é mentira. É mentira desses boca santa aí, que não amarrava Exu coisa nenhuma. Quem amarra um Yombi? Ninguém. Não venha que não tem. Nem espírito de Umbanda, nem de coisa, nem de lugar algum. Ele vinha ali, dizia e fazia puxado. Então assim, a Umbanda era tida branca nesse sentido, mas existiam pessoas no meu tempo que trabalhavam com espíritos que a gente falava que eram cruzados. Hoje a gente consegue entender que eram espíritos quimbandeiros. Tá? Então assim, espírito cruzado, esse espírito não fala de Jesus, esse espírito não quer saber de Jesus, entendeu? Esse espírito, se é um índio, ele fala de Tupã, ele fala não sei de quem, ele fala de Ayangá, ele fala de Caramuru, não fala de Jesus. Se é um preto velho que vem lá, ele fala de Calunga, de Zambi, ele não quer saber de Jesus. Então, alguns desses espíritos, a gente falava que eles eram cruzados com o Exu, vamos dizer. Mas não eram espíritos quimbandeiros. Aí o que acontecia? Quando terminava os trabalhos, alguns desses médios frequentavam a encruzilhada. Aí lá sim, o pau quebrava.
Tá. Lá, se ele resolver, lá acontecia. Então, assim, dentro do terreiro, tido como essa umbanda branca, não se admitia nenhum desses trabalhos. Esses médiuns que trabalhavam com esses espíritos frequentavam uma encruzilhada e lá a coisa acontecia. Lá, sim, a coisa acontecia. Seguindo esse raciocínio, como era formado o altar? Ó, o altar era formado por mesas. O altar é diferente do altar de hoje. Hoje a pessoa pega, põe todos os santos lá no altar, né? Preto velho, boiadeiro, baiano, malungo, tudo, põe tudo lá no altar. Não, naquele tempo havia o sincretismo. Você me perguntou se havia o sincretismo. Havia o sincretismo. Eu acho que quem conheceu a Umbanda de 50 anos atrás, de 60 anos atrás, havia o sincretismo. Sim. Havia o sincretismo. Tem como tirar isso? Cara, eu acho muito difícil, mas eu vou dar a minha opinião a respeito disso. O altar era separado por mesas. O que era mesas? Cada um tinha uma mesa? Não. A mesa era grupo de espíritos. Existiam mesas de caboclo, existiam mesas das almas dos pretos velhos, existiam mesas de africanos, existiam mesas de santos. Ou seja, a Umbanda antiga era organizada. Era organizada. A Umbanda vinha só de Zélio de Moraes? Não, pô. A minha mãe de santo começou em Santos, ela ia para o Rio de Janeiro, teve contato lá com Macumba do Rio de Janeiro, que ela explicava para a gente, falava sobre o calundu, nós não sabíamos direito o que era isso, mas segundo ela o negócio pegava, e a gente já tinha logo medo, entendeu? A gente tinha medo de candomblé, aqui na nossa região não existia candomblé, a gente tinha medo de candomblé. Se chegasse alguém da casa e falasse que era do candomblé, ela falava, esse cara bebe sangue, ele tem pacto do diabo, entendeu? Era a nossa visão, né? A gente sabe que não é isso, mas era a nossa visão. Então, ela vinha de lá e dizia, olha, existe um culto que se chama Calundu, existe a Macumba lá, ela ia para o Rio. Inclusive, esse padrinho Mota que eu falei, que era médium desse Exu que virou comigo, morreu no Rio de Janeiro. Numa festa que eles estavam lá, o Exu tinha avisado ele, nós vamos falar isso na Quimbanda depois. Por isso que eu falo, ouça o ancestral, ouça o Exu, porque... Então, o altar era feito de mesas, de grupos de espíritos, né? Quando a gente ia para o Santé, a gente ia para a cachoeira, ia para o mato, ia, né, para a beira do rio, que a gente chamava de Santé, né? Muitas vezes, essas mesas eram transferidas para lá, a gente levava as imagens. Então tinham imagens. Tinham imagens. Existia o sincretismo também, com santos católicos e tudo mais, existia. Existe até hoje, né? Mas na casa lá realmente existia. Só que com uma diferença, as mesas eram separadas. Mesa de santo. Não era um ônibus de imagem. Não era chega lá e deposita tudo lá, tá tudo aí no altar, vamos dispor aí o negócio. Hoje os caras põem os branquinhos lá em cima e os pretinhos tudo lá embaixo. Pô, sacanagem, né? Tipo assim, devia ser o contrário então, né? Sim. O branco vem depois, coloca, né? Mas não, é o branqueamento. Essa é uma Umbanda branca que a gente vai falar depois. Então assim, a gente ia para o Santé, carregava essas imagens ou não. Se a gente carregava as imagens, a gente colocava os grupos de imagem, que eram as mesas. Se não carregava as mesas, as imagens, a gente colocava as velas, ou seja, as firmezas, com um grupo, entendeu? Essa para baiano, essa para linha das almas, essa para os africanos, essa para tal. O mesmo raciocínio, sem as imagens. Então, era disposto dessa forma o congá, que a gente fala, né? Que é o congá. Então era disposto nesse formato aí. E hoje o Tata toca Umbanda, e nessa Umbanda, se o Tata toca, tem imagem? Então, eu toco Umbanda, né? Todas as iniciações que eu tive, eu ainda continuo. Eu fiquei longe da Umbanda por um tempo, porque eu precisava estruturar o candomblé, né? E aqui a gente tem o espaço da Umbanda, que é onde nós estamos aqui agora. O espaço da Jurema Sagrada é feito aqui também. O candomblé é feito fora daqui, numa chácara. A Quimbanda é feito fora daqui, na chácara.
O Palo Mayombe é feito fora daqui na chácara, cada um tem sua casa lá, cada um tem seu espaço, uma coisa não se mistura com a outra, né? Aqui não vem espírito falar de orixá, lá não tem Exu falando de orixá, nem falando de inquice, nem falando de nada, cada um fala do que é seu, né? Então, sim, eu toco a Umbanda hoje aqui, e você me perguntou Se tem imagem. se tem imagem. Não, não tem imagem. Por quê que não tem imagem? Porque eu tenho a minha opinião própria. Eu acho que o lugar de Jesus é no lugar de Jesus, o lugar de Oxalá tem que ter o lugar de Oxalá, o lugar de Oxóssi no lugar de Oxóssi, o lugar do Caboclo no lugar do Caboclo. Então, você teria que ter uma casa com várias mesas, né? Como era o altar antigamente. Sim. Então, eu sou consciente do branqueamento que foi feito, Sim. tá? Desse branqueamento que foi feito dentro da Umbanda. Então, eu não tenho essas imagens mais. Para dizer que eu não tenho, eu tenho um malunguinho aqui atrás de mim, aqui, ó, eu tenho um malunguinho, né? E tem uma imagem de um caboclo, que era de um senhorzinho que tinha uma casa antiga, ele faleceu, e esse busto desse caboclo estava jogado, e com uma neta dele, lá estava eu senti de pegar ele, peguei e pus ele ali. Assim, você chegar aqui você não vai achar imagem de santo, porque eu acho que cada espírito deve assumir a sua última encarnação. Eu acho que há caboclos que louvam Jesus, há preto velhos que louvam Jesus, há baiano, boiadeiro que louvam Jesus, santos, e ao contrário há outros que não. Quem sou eu para dizer para um ancestral quem ele deve louvar? Hoje eu vejo na internet aí os caras mandando no ancestral. O cara manda no ancestral. Cara, vamos dar culto para esse cara. Vamos começar a dar culto para esse cara. Não, pô, não vamos mais dar culto para o ancestral, não. Vamos dar culto para o cara. Ele está mandando no ancestral. Ele é o maioral. Ele é o chefe dos ancestral. Por quê? A história, gente. A pessoa que fala isso não conhece a história. Desde lá de trás existiam povos escravizados que concordavam e outros que discordavam. A história está dentro da Umbanda, está dentro de todas as... Né? O senhor acha que o respeito em relação aos ancestrais dentro da Umbanda hoje é bem diferente da sua época? O que o ancestral falava antes era lei. Tá. O ancestral vinha e dizia assim, é isso, 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 isso e isso. Era exatamente isso que você ia fazer. Hoje eu percebo que as pessoas meio que contornam as coisas, né? É isso que eu estou dizendo. Por exemplo, hoje a pessoa quer mandar no ancestral. Veja, ó, por que eu não tenho imagem aqui? Por que eu deixo os ancestrais à vontade para trabalharem aqui? Eu não fico impondo para eles, você é um preto velho, viu? Você tinha que falar só de Zambi, de Calunga, você não tem que falar de Jesus, porque foi esse povo que escravizou você, ganha dinheiro em suas costas, deu chibatada de você. Quem sou eu para ensinar isso para ele? Se eu estou aprendendo com ele, mas eu não vejo ele aqui. Porque o cara fala assim, ó, o preto velho, o caboclo, o marinheiro, nós teríamos que separar toda essa turma. O marinheiro conhece o quê? Santo, não é? Embarcação santa não sei o quê, a santo não sei das quantas, o são não sei do quê, sempre a embarcação deles é assim, não é? Dificilmente você, né? Ou ele conhece lá um orixá, Iemanjá, né? Lá da Bahia lá tem uns parques de Iemanjá, de Oxum, beleza. O preto velho, ele conhece Zambi, ele conhece Calunga, ok? O índio, ele conhece Tupã, Caramuru. Então, nós não podemos deixar essa turma no mesmo lugar. Eles são grupos diferentes. Vamos expulsar os que falam de Jesus, vamos deixar só os que não falam de Jesus aqui. Cara, quem sou eu para fazer um negócio desse? Agora, tem uns caras na internet aí dizendo que faz. Então vamos cultuar esse cara. O cara é fodido. O cara é o maioral do... Não, o cara é o cara. Então, assim, até isso estão querendo mudar. Cara, se o ancestral chega aqui e ele foi catequizado por algum motivo e ele achou que deve falar, quem somos nós para falar que nós não vai falar isso aqui, dentro da casa? Então, o que eu fiz? Eu fiz a minha parte. Eu tirei as imagens,
Não temos esse sincretismo aqui. Tá. Cada espírito que vem aqui, ele trabalha no formato, desde que seja um formato da casa, nas leis da casa, do batismo, da coroação, da confirmação, ok? Sem problema algum. Se ele quer falar de Jesus ou não, para mim indifere. Eu quero o bem-estar das pessoas que vêm até aqui. Essa é uma Umbanda que a gente começa a dar ênfase aqui na casa. Olha que coisa estranha, ó. Quando os caras aí da internet ficam falando, porque tem que falar o quê? O preto velho, e fica aí azinfim, não sei o quê. Cara, esses caras não vivenciaram Umbanda. Esses caras não vivenciaram Umbanda. Eles não sabem do que a gente está falando. Esses merda nasceram agora, sei lá se foram chocados, fiz chocadeiro, o cacete que esses caras foi, entendeu? Eles não vivenciaram Umbanda. Porra, eu sou quimbandeiro, sou quimbandeiro antigo. E eu respeito a Umbanda. Eu vou dizer lá na Quimbanda por que eu respeito ela. Até porque eu nasci dentro dela, vivenciei ela, conheci esse preto velho que fala de Jesus fazer cura, conheci o que não fala de Jesus fazer cura, conheci o caboclo fazendo cura, conheci o caboclo que não fala de Jesus fazendo cura. Então, dentro da Umbanda, você viu muita coisa. Pô, não é o que os caras falam. Esses caras não vivenciaram. Por isso que eles querem mandar no ancestral. Nunca tomaram uma peia de um preto velho. Eu tomei uma peia de um preto velho. Conta pra gente um pouquinho. Eu tomei a peia do preto velho. Tenho medo dele até hoje. Até hoje tenho medo dele. Um dia, foi na Semana Santa. Na Semana Santa. Vamos deixar para a segunda parte essa? Tem muito assunto para a gente Eu acho que conversar a gente ainda. já gravar uma segunda parte, porque ainda tem umas perguntas aqui ainda. Então a gente vai fazer quero o ver essa encerramento história. dessa primeira parte. Ainda o Tata tem contado a participação que teve na federação, então vamos levar esse assunto para o nosso segundo bate-papo, que logo vai estar disponível aí também Eu acho que todo mundo vai ficar curioso com essa história aí. Tá bom? Obrigado por hoje. Acompanhe e aguarde a segunda parte para que a gente possa dar sequência no bate-papo com o Tata.